Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e hoje para falar sobre o xCloud, né? A Microsoft planeja ou já planejou trazer cloud gaming de PC, diferente do que é hoje o xCloud, né? O xCloud é baseado em um Xbox, né? Então você tem jogos de console na nuvem para jogar. E a Microsoft já planejou, né, em e-mails vazados que eu vou mostrar para vocês, trazer jogos de PC em cloud gaming. Seria meio que uma resposta ao Stadia, que também sumiu do mapa, foi encerrado pelo Google e inclusive teve até uma previsão aí do Phil Spencer sobre isso, né, de que o serviço seria encerrado. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre cloud game, vamos dar uma olhada nessa informação. Então informação aqui do site The Verge, né, a Microsoft está planejando transmitir jogos na nuvem para PC, revelam e-mails internos. A Microsoft tem trabalhado na adição de jogos para PC ao Xbox Cloud Gaming, inicialmente em resposta à ameaça do Google com o Stadia. Então informações aqui dos e-mails vazados, né, do caso FTC com a Microsoft. Então eles atualmente transmitem jogos por meio do serviço do Xbox Cloud Gaming, como eu falei aqui, e está limitado a títulos do Xbox, né, porque o hardware que tá lá, né, que foi implantado foi justamente uma cópia, entre aspas, do Xbox Series X para rodar jogos de console lá na nuvem. E aqui, né, o que eles estão falando é que seria um PC na nuvem, igual a gente vê com o GeForce Now, com Boosteroid para rodar jogos. A Microsoft tem trabalhado para aproveitar seus servidores Azure para transmitir jogos de PC no Xbox Cloud Gaming. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, enviou um e-mail ao chefe do Xbox, Phil Spencer, e a Karen Chowdhury, chefe de jogos em nuvem da Microsoft, e também Sarah Bond, chefe de experiência de criação do Xbox, em julho de 2021. Então são e-mails trocados aí em 2021 ainda. Muita coisa pode ter mudado, muitos planos podem ter mudado de lá para cá, mas mostram que lá em 2021 ainda a Microsoft tinha esses planos de trazer um cloud de PC, né, igual o GeForce Now, por exemplo. Depois que surgiram rumores de que o Google transformaria o Stadia em um serviço de jogos em nuvem de marca branca para desenvolvedores para executar seus jogos. Então aqui é o e-mail vazado, né, caso vocês queiram ler tudo isso aqui, mas tem a tradução aqui também, né? Então a tradução aqui, né, parece que eles terão uma vantagem porque seu material é mais genérico, né, máquinas virtuais Linux mais network, mas presumo que faremos o mesmo para o PC Game Pass, correto? Então eles querem transformar aqui o Game Pass de PC em um cloud game, né? E aí até a nomenclatura ficaria dessa forma: Xbox Cloud Gaming, o Cloud Gaming de Xbox, PC Cloud Gaming, o Cloud Gaming de PC, né? Pelo menos é o que sugere esse questionamento aqui do Nadella, né, presidente da Microsoft. Spencer respondeu rapidamente em pouco mais de uma hora para expor suas ideias sobre o Stadia e confirmar que a Microsoft está trabalhando em uma solução Azure para streaming de jogos nativos para PC a partir da nuvem. Então o Spencer falou o seguinte, né? O Google tem a capacidade de reutilizar seu hardware em nuvem Linux. E sim, à medida que transmitimos jogos nativos para PC a partir de um SKU de GPU Azure, teríamos mais cenários de reutilização para recuperar custos, disse Spencer, referindo-se à capacidade de oferecer um branco, né? Acho que seria aquele termo que eles usaram ali, né, para dizer que é um cloud game de marca branca. Não sei o que exatamente quer dizer isso, né? O que quer dizer esse termo aqui. Rotulando o serviço de jogos em nuvem para desenvolvedores e editores. E está correto. Sarah Bond e eu, em parceria com a equipe de Jason, estamos conduzindo um Azure SKU adequado como parte de uma série que atenderá a demanda do cliente que vemos externamente para IaaS e para executar nossa pilha de streaming de PC xCloud. E aí, só para vocês entenderem, né, o que é uma IaaS, infraestrutura como serviço. É um tipo de serviço de computação em nuvem que oferece recursos fundamentais de computação, armazenamento e rede sob demanda e pagos conforme o uso. Então isso aqui pode ser utilizado tanto pelo consumidor final como pelos clientes, né? Por exemplo, desenvolvedores de jogos poderiam utilizar isso também para colocar o seu jogo lá, né, e oferecer em cloud gaming, né, como o Stadia tá planejando fazer ou já deve estar fazendo nesse momento. E aí eles dizem aqui, né, que parte do SKU do Azure foi ocultado no documento judicial, mas está claro que a Microsoft estava trabalhando no streaming de jogos para PC pela nuvem lá em julho de 2021, né? Então já faz tempo
muita coisa pode ter mudado e a gente não sabe como estão os planos hoje, né? São 2 anos já se passaram e não tivemos grandes novidades para o cloud, né? Nem para a xCloud de PC, que ainda não existe, e nem para o próprio xCloud, né? O que aconteceu no xCloud foi a chegada de Fortnite, né? Teve algumas coisas interessantes, mas até coisas que eles prometeram, como jogos comprados, né, você poder jogar os seus jogos comprados do Xbox, ainda não apareceu, né? Isso foi prometido para dezembro do ano passado, até hoje não chegou. E aqui é justamente o que o The Verge está falando, né? O trabalho do Xbox Cloud Game desacelerou no ano passado dentro da Microsoft, disseram fontes recentes, mas na verdade não precisa nem dizer, né? A gente tá vendo que realmente tem tido poucas novidades do xCloud, né? A Microsoft prometeu, e eu não tô falando de jogos, né? Estamos falando tecnicamente de tecnologia. A Microsoft prometeu anteriormente que o Xbox Cloud Game ofereceria suporte à sua biblioteca de jogos existente até o final de 2022, foi o que eu disse, né? Mas isso nunca aconteceu. A Microsoft também cancelou os planos de lançar uma versão de assinatura dedicada para o Xbox Cloud Game. Esse plano aqui, né, oficialmente nunca foi falado sobre, mas talvez eles tenham informação também sobre isso, né? É um jornal grande que eles têm algumas fontes aí que nós não temos, né, obviamente. Mas no início desse ano, a Microsoft deu mais algumas dicas sobre a disponibilidade de jogos para PC no Xbox Cloud Game. A rede móvel britânica EE, nós trouxemos aqui também, né, assinou um acordo de contrato de 10 anos com a Microsoft para levar jogos Xbox PC aos clientes da EE. Mas a EE atualmente não oferece serviço de streaming. É possível que a EE esteja construindo um serviço, mas é mais provável que a Microsoft esteja fazendo o seu próprio serviço na Azure, né? É isso que o The Verge está falando e faz sentido. A Microsoft tem testado abertamente suporte a mouse e teclado para o Xbox Cloud Gaming, mas apenas para jogos de console Xbox até agora. Exatamente, então os jogos... então o xCloud vai ter teclado e mouse porque agora vai ter streaming de PC? Uma coisa não tem relação com a outra, né? O xCloud vai ter teclado e mouse? Talvez tenha, né? Oficialmente a Microsoft não anunciou também isso, mas talvez tenha para os jogos que tem suporte a teclado e mouse dentro do Xbox, né? Então, como o xCloud é um streaming de Xbox, tudo que tem lá dentro, as funcionalidades que tem lá dentro, podem ser replicadas para o cloud da Microsoft, né? Para o xCloud. Então, se o teclado e mouse chegar, serão os jogos que têm capacidade, essa capacidade dentro do Xbox, que terão teclado e mouse também no xCloud. E aí, finalizando aqui, né, em outra parte dessa cadeia de e-mails interna específica, Spencer também oferece suas ideias sobre o Stadia em julho de 2021. Sinceramente, aqui o Spencer falando, né? Sinceramente, acho que o Google está apenas tentando transformar o Stadia em um SKU do Google Cloud. O que é um SKU, né? Vamos ver que eu também não sei. O que é SKU? SKU significa Stock Keeping Unit, unidade de manutenção de estoque. É um código usado para identificar produtos composto por uma sequência de caracteres alfanuméricos, por exemplo, 1234. Fico devendo nessa porque as explicações do Google aqui não diz muito bem. Então, sinceramente, acho que o Google está apenas tentando transformar o Stadia em um SKU do Google Cloud e acabar com o seu serviço primário ao consumidor, disse Spencer. E olha aqui, eu acho assim, né, se eu não me engano, em julho de 2021 não tinha planos ainda do Google Stadia fechar, né? Então aqui o Spencer parece que está prevendo o que ia acontecer com o Google Stadia, que foi exatamente o que aconteceu, né? O serviço encerrou, o serviço para o consumidor, né? O Stadia não existe mais, mas lá dentro dos servidores do Google existem formas das empresas criarem o seu serviço de cloud gaming lá dentro, e a Google fornece estrutura para isso, né? Fornece suporte para isso, e a gente já trouxe aqui no canal em algum momento. Então o Phil Spencer, né, da Microsoft, parece que preveu essa situação lá em 2021. E aí ele falou o seguinte: o Google é um concorrente enorme e agressivo, mas honestamente fiquei surpreso com a falta de progresso com o Stadia. Até o momento, nosso concorrente número 1 aqui é realmente a Nvidia com o GeForce Now, mas estamos de olho no Google e na Amazon com o Luna também em dificuldades. E aqui também, né, uma identificação da Microsoft de que o Luna tá com dificuldades e, né, realmente não tem demonstrado aí tanta evolução, né? Recentemente se expandiu para alguns países, né, para o Canadá, Reino Unido, se eu não me engano, mas fora isso não teve lá tanta evolução. Chegou o Fortnite lá também, né, mas fora isso nada muito evoluído, né, para o serviço
nenhuma expansão tão grande, nada de chegar para o Brasil também, né? E mostrando também que a Microsoft sabe que a Nvidia é o seu concorrente principal, né? O concorrente número 1, palavras do Phil Spencer, o GeForce Now é o concorrente número 1 do xCloud. Mesmo assim eles fizeram acordos, né? Graças a essa briga aí, né, pela compra da Activision, fizeram acordos com a Nvidia GeForce Now, mesmo eles sendo concorrentes. Então, mais uma vez, né, só para finalizar, então a Microsoft teve planos lá atrás, né, em 2021, de trazer um cloud de PC, e pode ser que ele realmente exista, mas também, como existe essa briga aí pela compra da Activision, né, que talvez nos próximos meses, aí acredito que até outubro, pode ser que se resolva definitivo. Até lá é muito provável que nenhuma informação nova surja, porque como os reguladores estão lá brigando em cima, batendo em cima do cloud, né, dizendo que a Microsoft tem o monopólio do cloud, então a Microsoft não vai querer investir nem mostrar o que ela tá fazendo, né, qual é o investimento dela em cima do cloud. Pelo menos é o que eu acho. Não esperem muitas novidades aí até outubro, até dezembro, né? Talvez em dezembro, novembro e dezembro a gente possa ter alguma novidade mais concreta sobre o xCloud, né? Isso se a compra da Activision for efetivada. Mas isso é minha opinião, comenta aí o que você acha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e até a próxima.